Olá, eu sou a Sara Braga e este é o 12º episódio da série Sensitivos, Médiuns e Milagreiros do programa Verdades e Mentiras. Oi, gente, tudo bem aí com vocês? Bem-vindos ao 12º Sensitivos, Médiuns e Milagreiros, hoje também com perguntas intrigantes, né, Felipe? A gente tem tido a sorte de receber e de selecionar perguntas que são muito importantes para você, que como nós, está em busca de conhecer as verdades e mentiras que afetam as nossas vidas. É isso aí. Aliás, qual que é a primeira pergunta? Vamos lá. Algumas religiões e seitas exigem que seus sacerdotes façam votos de castidade e pratiquem abstinência sexual. Isso favorece a espiritualização de alguma forma? Esse é um assunto que muita gente discute, periodicamente. É polêmico e muita gente discute periodicamente isso, porque especialmente depois desses repetidos escândalos de abusos sexuais em várias igrejas, várias cada instituições. Vez mais frequente. Nossa, é incrível, Então padres, pastores, médiums, gurus, um monte de gente aí que num primeiro momento parecia tão comprometida com a ética, com o respeito, com a solidariedade, com a espiritualidade, de repente tem se revelado verdadeiros demôniozinhos em termos sexuais. E casos assim, escândalos internacionais. Então, quer dizer, essas pessoas com certeza não estavam praticando castidade, nem abstinência sexual e talvez nem procurando a espiritualização, Não. Mas é uma pergunta que muita gente faz, Afinal de contas, para a gente crescer espiritualmente, para a gente se aperfeiçoar espiritualmente, a gente precisa parar de fazer sexo, a gente precisa deixar de sentir atração, de ter paixão, de ter vontades sexuais, é proibido masturbar, enfim. Olha, eu tenho estudado isso ao longo de muitos anos. Eu, sinceramente, hoje tenho uma opinião formada que não. Eu acho que... Agora, a gente tem que pensar num detalhe também, porque as pessoas confundem muito paixão com amor. Isso é verdade. Então, se nós pensarmos em termos de paixão, porque paixão é uma atração assim quase que compulsiva, uma necessidade assim, há um apego emocional, há toda uma efervescência hormonal, que faz a pessoa ter a necessidade dessa interação sexual, dessa intimidade. Isso, talvez, se a pessoa for muito tocada pela paixão, provavelmente vai atrapalhar um pouco a busca espiritual, porque ela não vai estar centrada na vocação, ou não vai, de repente, dar prioridade a uma vocação espiritual, porque aquela necessidade que é instintiva, que é animal de todos nós, pode estar atrapalhando. Agora, se nós formos falar de amor, aí eu acho que a coisa muda muito, porque muda de figura. Enquanto a paixão está muito ligada às catecolaminas, aos impulsos, o amor está mais ligado aos hormônios que nos induzem paz, tranquilidade, como as endorfinas. Então, o amor promove endorfinas. Acredito que se a relação for de amor, mais do que de paixão, eu acho que não deve de forma alguma atrapalhar o caminho de desenvolvimento espiritual ou psicoespiritual. Mas se for de mera paixão, aquela necessidade, aquela efervescência emocional que incomoda a concentração, porque a pessoa precisa daquele contato físico e sexual, eu acho que isso deve atrapalhar sim. Nesse contexto, sim. Nesse contexto, sim. Se bem que, por outro lado, existem escolas de yoga, por exemplo, como o Tantra. Que tentam educar as pessoas a ter uma atividade sexual ponderada, sensata, equilibrada e até usá-la para o desenvolvimento mental e espiritual. Até interessante essa temática do Tantra. Porque acho que é uma forma de tentar espiritualizar a prática sexual. E, sem dúvida alguma,
algumas seitas, algumas religiões, alguns grupos aí de autodisciplina, de autoconhecimento espiritual, exigem a prática da castidade, né? Exigem a prática da abstinência sexual. Algumas linhagens do budismo. Sim, também, e outras não. Né? E outras não. Agora, a gente sabe, né, que, por exemplo, se a gente for usar como exemplo, né, porque é um exemplo mais conhecido, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, a castidade só veio à luz, né, só veio ser proposta como uma necessidade para a concentração devocional, para a dedicação devocional, né, à cristandade, isso já no século III, né, no Concílio de Elvira. Né? No século IV, no Concílio de Nicéia, foi que a coisa se espalhou e passaram a exigir que todos os sacerdotes, então, tivessem uma certa abstinência e que, por exemplo, em Elvira, diziam que os padres só podiam conviver com as irmãs, né, com tias e com as mães. Né? Eles não permitiam que os padres tivessem uma moradia comum com mulheres que não fossem diretamente ligadas à linhagem familiar. E se não me engano, bem antigamente houveram até papas casados, né? Sim, Pedro era casado, né? E alguns papas foram casados. Antigamente, bem Sim, antigamente, bem no começo, não era... bem no começo da igreja não havia essa proibição. Eu tive um professor na faculdade que foi padre, né? E teve uma educação eclesiástica muito rigorosa. E ele deixou a igreja, abandonou a igreja, e me lembro muito bem que ele citava, né, numa das aulas dele, que certamente a proibição, né, da prática sexual e a exigência da castidade, pelo menos no que diz respeito à Igreja Católica Apostólica Romana, não tinha nada a ver com o desenvolvimento espiritual ou com a dedicação, a devoção espiritual. Mas sim, segundo ele, né, que isso aconteceu porque a igreja não queria dividir seus bens com as famílias dos sacerdotes. Porque quando eles morriam, né, a igreja teria que proteger, né, e dar algum amparo para a viúva e para os filhos. Então, segundo ele, segundo esse professor, era um fato conhecido, né, inclusive no estudo dos seminaristas, que o celibato foi exigido como uma questão política e econômica, e não tinha nada a ver com espiritualização. Pois é. Né? Agora, isso é uma polêmica que vai longe. Né? A gente sabe, por outro lado, que existem casais, né, que dedicam-se ao desenvolvimento espiritual, ao autoconhecimento e que praticam o sexo. Né? Quer dizer, não são pessoas que fazem abstinência. Né? Os casais que juntos perseguem o crescimento espiritual e que praticam sexo. E, pelo menos aqueles que eu conheci, não me parecem assim nada prejudicados, né, por terem uma vida sexual ativa. Muito pelo contrário, né? Sim, porque é uma forma de carinho, claro. Né, é uma forma de atenção, é uma forma... Claro que, voltando à questão da paixão, porque se a relação for meramente passional, se for só paixão, a gente sabe que a paixão às vezes pode ser problemática, né? Porque ela é possessiva. Né? Dependendo do tipo de paixão e da intensidade, ela é ciumenta. Né? Ela exige atenção, exige uma dedicação, às vezes até doentia, às vezes, né? Às vezes chega a ser uma coisa até paranoica. E é claro que se for esse tipo de relação, eu tenho certeza que é muito prejudicial, não só para quem busca o crescimento espiritual, mas para qualquer pessoa. Né? Com certeza. Já começa de uma forma equivocada, né? Sim. É complicado. Então eu acho, na minha opinião, né, e uma opinião pessoal baseada no que a gente observa no mundo, né, a gente observa aí nas diferentes igrejas, nas diferentes correntes de pensamento espiritual, creio que a sexualidade saudável, baseada em amor, creio que ela não atrapalha nada, não, e pelo contrário, deve até ajudar no seu desenvolvimento mental e psicoespiritual. Sim, só tem mais uma questão que eu acho interessante a gente comentar rapidamente.
a gente está falando dentro do contexto das pessoas terem um relacionamento. E aquelas que não têm e preferem não ter e fazem o uso do sexo casual e até gostam muito dessa prática, mas também procuram a espiritualização Ótima com questão. algum guru, com algum... Essa é uma ótima questão. Né? Porque... porque, veja bem, gente, eu acho que se a prática sexual ela é feita com consentimento, né? Se ela é feita de forma amorosa, carinhosa, respeitosa, né? Com a cumplicidade necessária de ambas as partes, né? Eu acho que, seja ela praticada pelo compromisso do matrimônio ou não, eu acho que é indiferente, né? Eu acho que se a pessoa ela tem uma relação sexual com alguém, mesmo que não seja o cônjuge, né? Mas que seja uma relação saudável, respeitosa, amorosa e ética, né? Então, eu acredito que, da mesma forma, vai ser simplesmente um elemento de crescimento. Até porque, em muitos desses casos, não vai haver nem a paixão, muito menos o amor. Né? Não, é verdade, é verdade. Então, eu acho que, sinceramente, desde que a gente não use da atividade sexual como uma forma de castrar a liberdade de ninguém, nem a própria nem a do outro, mas sinceramente, eu não vejo nenhum inconveniente na prática sexual para o crescimento do autoconhecimento de quem busca a espiritualidade. Então, pessoal, vamos para a segunda pergunta. Mudar a forma de escrever o nome da gente conforme as sugestões da numerologia causa algum benefício real na vida? Opa! Essa é bem... Bom, a gente vê por aí, né? Muita gente fazendo numerologia, teve casos de celebridades da música, né? Do meio cinematográfico. Atores, atrizes. E tal, muita que gente. resolveram, até do jornalismo internacional. Até também, que resolveram mudar o nome de acordo com as recomendações da numerologia, né? Bom, a gente tem casos famosos aí, né? Muitos. Eu, sinceramente, né? Eu não vi grande diferença na vida das pessoas depois que elas mudaram o nome, né? Puseram Y no lugar do I, ou puseram 2 N's, ou 2 T's, entendeu? O que os numerologistas dizem, né, que eu acho muito interessante, eles dizem que mudar o nome para algumas pessoas pode ser uma forma de alavancamento psicológico, né, para mudar a vida. Eu até concordo. Eu concordo também, especialmente no sentido de que se o nome real da pessoa for estranho, for feio, ou a pessoa não gostar por algum motivo, mesmo que não seja feio, isso já causa um impacto negativo na vida dela. É verdade. Então ela muda por uma questão de estética e aquilo vai causar uma autoestima. É verdade. Né? E pode mudar as coisas a partir daí. Eu acho que até isso independe de numerologia. Sim, né? Com certeza. Porque tem muita gente, nossa, eu já conheci muita gente dizendo, eu odeio meu nome, eu detesto meu nome, não sei porque minha mãe arrumou essa porcaria desse nome. Mas tem cada um que eu vou te contar. Você lembra aquele rodo metálico, rolando escada abaixo? Tinha 3 irmãs que era Merdina, Bostina e Mijardina. Isso é horrível, né? Gente, isso é verdade. Isso é real. Então você imagina você dar para os seus filhos o nome de Bostina, Merdina e Mijardina. Isso é horrível, né? E você ser obrigado a carregar isso o resto da vida, né? Eu acho que independente de numerologia... Né? A gente não tem como não rir, mas é verdade. Se o meu nome fosse Merdina ou qualquer coisa assim, eu preferiria qualquer outra coisa, né? Qualquer outra coisa. Por pior que fosse do que ser chamado de Merdina, né? Mas essas coisas, essas lastimáveis situações são desrespeitosas com os próprios filhos, foi né? Fundo. Porque a mãe ou o pai... E outra coisa, né? O registro civil, né? O cara lá que fez o registro civil, aceitar um negócio desse é uma irresponsabilidade. Hoje em dia também. eles não aceitam. Eu acho que hoje em dia não aceitam mais. Mas, poxa vida, né? O cara devia ver na hora. A senhora quer chamar sua filha de Merdina? Que isso, minha senhora, né? Deveria ter um certo bom senso, falando, não vou registrar isso aqui, não. Né? Então, eu acho que nesse caso, mas aí depende de numerologia. Né? Aí é simplesmente uma questão de bom gosto, né? Falar, não, eu não quero mais esse nome, agora eu quero que me chamem de, sei lá, né, Roberto, né, qualquer outra coisa. Meu Deus. Agora, a gente percebe uma coisa interessante nos numerologistas,
né, que eles mesmos costumam dizer que o mais importante, quando ele sugere uma alteração no nome, uma alteração gráfica, né, um grafismo diferente e tal, que o mais importante é que o interior da pessoa, né, a alma da pessoa, como eles dizem, né, essa satisfeita com essa criação, né, porque aí ela vai, é como se fosse uma transformação de personalidade, um renascimento. Se a pessoa está né? confiante com aquele novo nome, Isso. então isso vai transparecer nos negócios, na vida pessoal. E Aliás, eles falam que 80% das pessoas que procuram mudar o nome é justamente com essa finalidade de Sim, aplicar nos negócios, É. né, ou de ter um nome artístico que seja, por exemplo, né, que emplaque mais na publicidade, sim, né, sim. um nome que seja mais forte. Ué. Então, tudo isso aí eu compreendo. Mas o que eu questiono, né, com todo respeito, questiono é se essa alteração ela pode ficar simplesmente circunscrita a cálculos numerológicos, entendeu? Não, porque o seu nome, as letras somadas somam tanto. E esse total não é um total positivo. Isso aí... Eu vou colocar um O a mais ou um A a mais para mudar esse número final e aí o seu nome será mais positivo. Não, o seu nome vai ter mais... Gente, eu não acredito nisso. Isso para mim é uma viagem muito grande. A gente viu, né, casos aí de gente muito famosa aqui no Brasil que mudou o nome artístico. Por causa disso. Por causa disso. E que gostava do nome. Que gostava do nome anterior. E até ficou meio contrariado com o novo nome, mas foi dar ouvidos a uma coisa astral, uma coisa, né? E que os resultados não foram bons. Claro. Teve gente aí que... A pessoa não gostou, não gostou. E o nome novo que foi adotado, inclusive artistas, cantores, né, famosos, quando adotaram o novo nome, a carreira decaiu, a popularidade decaiu. Né? Ou seja, toda a orientação numerológica, agora você vai adotar esse nome porque o número total, né, os valores atribuídos às letras e ao nome, agora você tem um total melhor, mais positivo, né, que vai atrair melhores energias, melhores eflúvios. Realmente não vejo muito sentido nisso. Eu não tenho ouvido assim exemplos de pessoas que estão felizes com essa alteração. Com né? certeza. E as alterações que eu vi, que as pessoas estão de fato contentes, não tem nada a ver com numerologia. É como você falou, é um descontentamento pelo fato de ter sido registrado com um nome que não gosta e adotou um novo nome que lhe faz mais feliz, independentemente da somatória dos números, da numerologia. Agora, bacana assim, que me parece um pouco contraditório isso, é ver esses numerólogos ou numerologistas dizendo que o efeito do novo nome só será positivo se a alma da pessoa, a essência dela, se ela estiver mentalmente satisfeita com aquela formulação nova. Mas isso é óbvio. Mas isso é claro, né? Quer dizer, não precisa ser numerólogo, né, para concluir isso, entendeu? Eu acho que qualquer pessoa que seja criativa e que sugira um nome, né? Por exemplo, se eu tivesse um nome melhor do que Sara, né? Se você não gostasse de Sara e eu sugerisse um nome melhor, né, para você, né? Por exemplo, Esmeralda. Talvez o Esmeralda fosse para você mais agradável do que Sara. Isso fosse fazer você ficar mais feliz. Independentemente de cálculos, de qualquer coisa que eu tenha especulado e tal. Então eu acho, gente, que os casos aí que a gente vê, que a numerologia diz que deram certo, eu acho que foram muito mais por uma aceitação psicológica de uma proposta criativa. Exatamente. Entendeu? Do que pelos números, né? Do que pelos cálculos numerológicos. Então eu, sinceramente... não acredito na numerologia como um campo de estudo que possa sugerir ou fazer transformações na vida das pessoas baseada meramente nos cálculos de números atribuídos às letras, ou aos nomes, ou às palavras. Eu, sinceramente, não vejo por onde acreditar nisso. Nem eu. Né? Então, me perdoem os amigos numerologistas, me perdoem os queridos amigos numerólogos, mas essa é a opinião a qual cheguei depois de muitos anos observando as atividades de numerólogos em vários países. Realmente, não acho que isso funcione, não acho que isso cause benefício
efetivo para ninguém, não. Bom, gente, para mudar um pouquinho, né? Porque eu sempre faço as perguntas. Felipe, qual a terceira pergunta? Tá bem, vamos lá. Terceira pergunta. Algumas pessoas que se dizem médiums afirmam que podem fluidificar água à distância até pela internet. Aquela água pode curar? Eita, bom. Aí ferrou. Você tem até umas histórias, né, com isso. Eu também tenho algumas histórias. Então né? deixa eu já começar contando a minha. Pelo amor, gente. Eu tenho vergonha, sério. Ai. Fala aí. Porque como aconteceu comigo, numa época que eu estava muito vulnerável, né? E eu acho que isso já aconteceu com muita gente também. Eu tô falando que me dá vergonha porque hoje, como eu tenho um pensamento completamente diferente, muito mais claro sobre isso, eu falo, gente, como eu pude, né, naquela época pensar desse jeito. Mas tinha um fulano, até mencionei ele num dos nossos primeiros programas, não falei o nome, obviamente, né, dá vontade, mas... Esse fulano fazia muito sucesso no Face, tinha muitos seguidores, né? Aí eu caí lá na papagaiada dele, Ele beleza. se dizia médium também. Sim, ele até foi no nosso programa sobre as fadas. Sobre a sim, existência das fadas, que ele também tinha lá no jardim dele umas fadazinhas bonitinhas. Eu lembrei. Então, gente. Ai. Então, aí eu conversava bastante com esse rapaz, né? Com essa pessoa. Ele tinha muitos seguidores, todo mundo elogiava, pedia ajuda, era assim, aquela coisa, né? Milhares. Aí eu tava passando por uns problemas pessoais, especialmente de saúde, era terrível. Aí ele falava pra mim assim, olha, pega uma garrafinha de água, tem que ser mineral, não pode ser do filtro não. Abre a garrafinha, hora tal, você segura assim, com as suas, vamos supor que esse copo aqui seja a garrafinha. Aí você segura assim com as duas mãos, um pouco mais alto que os seus olhos, por 5 minutos. Depois você pode beber. Nesse tempo, eu vou estar em acordo com o mundo espiritual para fluidificar a água e colocando nela o que você precisa. E essa água é sua, não pode ninguém fazer uso dela, só você. Aí eu reparava, né, que depois que eu ficava 5 minutos lá, igual pastel com a garrafinha na mão, a água criava bolhas. Um monte de bolinhas. Que interessante. Eu fui perguntar, mas fulano, o que são essas bolinhas? Ah, não, isso são remédios, né, fluidificados, enviados pelos seus mentores para te ajudar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, gente, é mais ou menos isso. E um tempo depois eu descobri, né, por causa da química, obviamente, que você segurando uma garrafinha com água, um copo, alterando aquela temperatura da água, ela esquentando, isso é natural, isso é normal, isso cria bolhas mesmo. É verdade. Termodinâmica. Termodinâmica. Ai, gente, mas eu sei que muitos de vocês devem ter passado por experiências parecidas, mas realmente é complicado, né? A coisa legal da gente estudar ilusionismo, né? Especialmente no meu caso, me dediquei ao mentalismo, que lamentavelmente muitos vigaristas usam de segredos de ilusionismo e de mentalismo para ilusionar as pessoas e se fazerem passar por médiuns de efeitos físicos, ou seja, médiuns que são capazes de ter uma influência mental ou espiritual sobre a matéria, e influência tal que poderia ser vista, filmada ou fotografada. Pois bem, essa história da água fluidificada já é antiga, né? Não é nova, e isso encontra-se muito no meio espírita. Em outros meios também, mas muito no meio espírita, nos centros e tal. Inclusive, as pessoas levam garrafas para a água ser fluidificada. Não somente isso, eles já deixam os copinhos lá, bandejas com dezenas de copinhos durante a sessão, né? E eles fazem esse processo automaticamente, ninguém vai lá e impõe as mãos, não. Eu já fui a alguns lugares há muito tempo e isso acontece durante os passes, nas sessões de passes, que automaticamente a energia do ambiente já vai fluidificar a água, né? Os mentores presentes, enfim. Sim, Então, olha, gente, como sensitivo eu tenho absoluta convicção
da nossa interação, né, psíquica, psicobiofísica, psicobiológica com o meio. Sim. Entendeu? Então, eu não questiono, de forma alguma, que a gente possa ter uma interação invisível, ainda não detectável pela ciência, com qualquer substância, inclusive a água. Eu realmente estou totalmente aberto a essa possibilidade porque acho viável. Né? Nós temos aí os estudos da biocomunicação que não me deixam mentir. Quer dizer, há experiências muito interessantes que sugerem que o corpo humano pode interagir não só com outros organismos, né, animais e vegetais, mas também interagir com substâncias. Uhum. Né? E eu acho que nada impediria que houvesse uma interação também com a água. Agora, isso não quer dizer que a gente vá assinar embaixo e endossar qualquer milagreiro que venha a afirmar que está transformando uma água mineral ou de torneira, ou água de cachoeira, ou qualquer outra água, numa fonte de cura. Isso é uma afirmação muito séria e que, aliás, já causou a morte de pessoas. Pois é. Né? Gente que foi, por exemplo, a determinados lugares onde ocorreram ou supostamente ocorreram milagres, como Lourdes, né, Fátima, e trouxeram água milagrosa, né, de lá, acreditando que bebendo aquela água elas ficariam livres de um câncer, né, de uma leucemia ou de alguma outra coisa assim. Isso me lembrou, não é água, mas é tão absurdo quanto esse detalhe. Isso me lembrou aqueles comprimidos de papel que traziam, gente, comprimidos mágicos, milagrosos, né? Você lembra disso? Sim, lembro. Nossa. Então existem muitos recursos que, lamentavelmente, embusteiros de má fé, né, usam para conseguir auferir ganhos imorais de pessoas carentes, que estejam sofrendo, que estejam precisando muito de ajuda e que não encontram mais esperança na medicina, né, na ciência tradicional. Então elas caem na mão dessas pessoas com muita facilidade. O sujeito vai e fala, olha aqui, segura um copo d'água, eu vou fluidificar essa água, põe esse copo em cima da sua televisão, ou na frente do seu computador, que eu estou aqui mandando as minhas energias, ou os meus mentores vão entrar em contato com os seus mentores e vão fluidificar a sua água. Até pastores andaram fazendo isso, né? Evangélicos que até não muito tempo eram completamente contrários a qualquer atividade paranormal, porque muitos pastores achavam que essas atividades paranormais, porque isso é uma atividade paranormal, eram coisas demoníacas, né? Eram coisas geradas por demônios. Para surpresa de muita gente, começaram a aparecer pastores na televisão pedindo para colocar copo, fazer oração, que é uma fluidificação também ao estilo do espiritismo. Copo em cima da TV, né? Que é uma fluidificação ao estilo do espiritismo. Então, isso funciona. Gente, a água, como um meio que teria recebido uma nova energia, uma nova força através de canais espirituais, a ponto de ser transformada e tornada em medicamento para curar doenças, não há nenhuma evidência que nos leve a crer que a água mineral ou água comum possa ser alterada à distância, ter suas propriedades alteradas à distância. Mas, como eu disse antes, nada impede que a pessoa que está manuseando a água possa interagir com ela. Sim. A pessoa que está manuseando, está com aquela água nas suas mãos. Não é o milagreiro, o médium, o pastor, nada disso. É a própria pessoa. E mesmo que ela não esteja fazendo nada disso, o simples fato de ela estar desesperada, precisando de uma ajuda, e se ela depositar naquilo suficiente força, fé e energia de que aquilo pode funcionar... Isso, é o poder mental. E olha, a medicina há muito tempo reconhece o poder curativo do placebo. Com certeza. Muitos médicos
utilizam do placebo como uma forma de auxiliar seus pacientes a terem recuperação mais rápida ou mais segura, sabendo que às vezes um medicamento alopático pode ser tóxico para aquela pessoa. E o mecanismo é praticamente o mesmo. É quase que o mesmo. Então, nós temos no organismo uma série de processos químicos e bioquímicos em andamento que nos ajudam demais, mais do que vocês possam imaginar, Exatamente. Nos processos de recuperação de vários tipos de moléstias. O placebo que a medicina usa, bem como o placebo que as escolas espiritualistas usam, no caso, por exemplo, a água fluidificada, pode ter o mesmo poder. Sim. Então, uma pessoa que está desesperada e que já não sabe mais o que fazer para livrar-se de uma doença, de uma dor, de um incômodo, né, de um peso aparentemente espiritual, se ela estiver suficientemente motivada para crer que aquela água que ela tem nas mãos vai ter um efeito positivo e vai ajudá-la, vai com certeza ajudá-la. Pode acontecer por causa da pessoa. Por causa da pessoa. Porque todos nós temos, você tem, eu tenho, ela tem, todos nós temos esse extraordinário poder que nós lamentavelmente desconhecemos, nós não aprendemos a utilizar, nossos pais nas escolas, nós não aprendemos a saber que eles existem, muito menos a utilizá-los, né? E às vezes nós vamos descobrir que essas forças existem quando o desespero bate e a gente começa a procurar alternativas, né, para aliviar a nossa dor. Então, no meu parecer, né, não quero dizer que seja o dono da verdade, por favor, mas no meu parecer, pela minha experiência como sensitivo e como pesquisador há mais de 50 anos de fenômenos anômalos, fenômenos psicobiofísicos, não vejo nenhum motivo hoje, posso até vir a mudar de opinião, né, porque eu estou sempre aprendendo, descobrindo coisas novas, para crer que a água possa ser fluidificada à distância, pela televisão, pela internet, por nenhum médium, pastor. E que possa curar, né? E que possa curar por isso. Né? Por nenhum médium, pastor, sensitivo, milagreiro, guru, mentor extraterrestre, nada. Realmente não acredito. Apesar que tenho que reconhecer que a água em si é uma substância maravilhosa. É a minha bebida preferida, aliás, né? Eu adoro água. Eu também. Então, a água em si, sem ser fluidificada, sem ter nada de mágico sobre ela, a água em si tem poderes maravilhosos para nos ajudar na regeneração de tecidos, enfim, uma série de processos orgânicos, praticamente todos. Aliás, o nosso corpo é quase todo feito de água, né? Nós somos verdadeiros sacos de água. Então, a água é muito importante para a gente, né? Ter água, consumir água e fazer os nossos líquidos serem reciclados, né? Isso é muito importante para qualquer pessoa, doente ou não. Então, independentemente da água ser fluidificada ou não, recomendo, sem o menor receio de estar cometendo um equívoco, beba água. Beba água, consuma água, porque você vai perceber que, acima de tudo, fluidificada ou não, ela tem um poder vivificante extraordinário. Com certeza. Olha, gente, não adianta substituir a água por café, falar que toma muito café e tem água lá. Cerveja. Eu já vi muitas pessoas fazerem isso e a saúde delas, todas que eu vi, a saúde fica bem debilitada. A água é insubstituível. Sim. A água mesmo. Né? Muita gente pensa isso. A não ser que seja por recomendação médica, por algum motivo. Sim, mas eu acho que dificilmente o médico vai recomendar que você tome um litro de cerveja para se curar de qualquer coisa. Não, alguns médicos podem recomendar por doenças específicas, sim, claro, a redução essas coisas, e tal. Mas acontece que muita gente fala assim, né? Não, eu detesto água. Eu conheço uma pessoa que fala isso. Eu também. Eu nunca tomo água, eu detesto água porque ela não tem gosto de nada, eu acho chato. Tem gente que não gosta. Que não gosta de água. Mas toma café, cerveja, refrigerante, suco. Terrível gente, isso. Tomar suco não é a mesma coisa que tomar água pura. Por melhor que seja o suco, eu recomendo que tomem sucos, porque são muito bons, mas dizer, eu não tomo água porque eu tomo suco, ou eu tomo cerveja porque ela é cheia de água, ou eu tomo Coca-Cola porque tem água. Gente, não é assim não, né? Veja que os nossos rins, eles precisam de
estar sempre sendo higienizados, né, purificados. Com e a água água é muito importante para essa limpeza dos nossos rins, né? É fundamental. Então, por favor, não substituam água por nada, porque a água é insubstituível e nem precisa ser fluidificada. É isso aí. Bom, gente, então encerramos o nosso programa de hoje e eu vou ler para vocês agora os temas do próximo programa, que eu já deixo aqui para vocês, vai ter uma reformulação, né, amor? Espero para melhor, né? A gente vai fazer uma reformulação, tornar ele mais dinâmico, né? E eu tenho certeza que vocês vão gostar das novidades que vão surgir, né? Os temas: os temas do próximo programa: a técnica terapêutica do tapping. Filmes de guerra e de terror prejudicam a vida? Devemos temer a aparição de um anticristo? Opa, isso aí também. São temas bem polêmicos. Para variar, né? Todos os nossos temas acabam sendo polêmicos. Mas tá bom, olha, legal, gente. A gente faz o possível, né, para responder perguntas que são relevantes para todos nós que buscamos as verdades e mentiras que têm o poder de influir sobre as nossas vidas. Essa é a proposta desse programa. Então, você que já está imbuído, né, também dessa vontade de descobrir as verdades e mentiras, e muitas delas nos afetam profundamente, não esqueça, por favor, de dar o seu like, né, de você fazer seus comentários, a sua inscrição no canal, que é muito importante para nós, e ativar o sininho de notificações. Nós precisamos dessa ajuda, né? Isso é uma coisa muito legal para a gente, porque incentiva o crescimento do canal. E se você gostar do nosso conteúdo, compartilha. Compartilha e sugira também. Se tiver alguma pergunta aí, pode ser polêmica, pode ser escandalosa, não tem problema. Manda pra gente. A gente vai atrás de encontrar as respostas. Nós queremos, de fato, descobrir as verdades e mentiras que são importantes para que a nossa vida possa ser melhor. Essa é a ideia, essa é a nossa proposta. É isso aí, gente. Muito obrigada pela sua audiência. Um abração e até o próximo programa. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau. Em breve, Psicobioenergética da Felicidade. Uma dinâmica síntese de 50 anos de estudos e experiências com as mais diversas escolas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que deu forma a um revolucionário e divertido processo de reeducação existencial. Eventos ministrados pelo veterano palestrante e orientador existencial Felipe Pitt von Putten.